primeira cafeteria de cafés especiais de Campo Mourão, no Paraná. Esse é o assunto do nosso Papo Coado de hoje, da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região. Nosso entrevistado de hoje é o barista Vitor Hugo Silva, do Calvary Coffee, não é isso? Calvary Café, não é, Vitor? Exatamente, Marcelo. Muito Foi a bom primeira aqui. mesmo? Fomos a primeira cafeteria de café especial de Campo Mourão. Nós já tínhamos outras cafeterias, mas trabalhávamos com café tradicional, mas café especial mesmo foi o Calvary Café. E há quanto tempo isso? Nós vamos completar agora 3 anos em agosto. 3 anos em 3 agosto. anos em agosto. O Calvary, ele é uma iniciativa da igreja de mesmo nome, não é Exato, exato. O Calvary Café ele surgiu como uma iniciativa da Calvary Campo, que é uma igreja protestante em Campo Mourão, e nós sempre tivemos a vontade de abrir um café, de ter uma cafeteria, e quando a gente fala isso, as pessoas acham um pouco estranho. Por que uma igreja vai ter um café? Por que uma igreja vai abrir um café? Mas a gente sempre pensou que café, mesa, é um dos símbolos mais cristãos que existem. Agregadores. Então, a gente se reúne em volta da mesa para muita coisa. Se a gente for ver a história de Jesus, ele se reuniu em volta da mesa para muita coisa. Talvez as passagens mais importantes que a gente tem nas Escrituras foi com Jesus em volta da mesa. Uhum. Fazendo uma refeição de manhã, um café da manhã, talvez a gente podia dizer assim. Então a gente quis levar isso para Campo Mourão. Então, quando a gente estava num prédio menor, surgiu a necessidade de mudar para um prédio maior. E quando nós mudamos para esse prédio, a gente viu que tinha um espaço que comportaria todas as demandas da igreja e tinha um espaço em anexo. Uhum. E aí a gente pensou, por que não? Né? Apesar de ser muito incomum isso no Brasil, nos Estados Unidos é muito comum igrejas terem café, né? Para que os membros, as pessoas possam ir lá durante a semana tomar um café, alguma coisa assim. E aí tinha esse espaço anexo e a gente pensou, poxa, então vamos fazer esse sonho virar realidade. E falando em café, você está fazendo um bastante especial aí, né? Fala um pouquinho dele. Então, esse café que eu estou fazendo aqui, que a gente vai tomar daqui a pouco, é um Rubi, que é lá do Semeado Café, que é nosso parceiro aqui do núcleo de cafés especiais também, da Rota de Cafés. E esse café é um café, eu gosto muito, porque ele tem uma acidez ali bem presente, uma acidez cítrica, eu prefiro nos cafés. Você sente um fermentado bem leve, mas não é nada agressivo, sabe? Que não esconde o doce. E aí a gente conversou com a Selene, a gente fez o lançamento desse café lá na cafeteria. Uhum. Foi super legal, a cafeteria no sábado assim, encheu de gente, várias pessoas foram lá, provaram, compraram café, tomaram café. E é um dos meus favoritos. Então eu falei assim, eu vou levar lá e trouxe na Clever, que também é um método que eu gosto muito. Que a gente oferece lá na cafeteria, esse método também. Eu gosto porque é um método que junta o melhor dos dois mundos, né? Então ele tem a infusão da prensa, mas também tem aquela bebida limpa do filtrado. Uhum. Não fica aquela borrazinha. Não fica aquela borrazinha que é muito comum na prensa francesa, né? Então sai uma bebida limpa, uma bebida clara, uma bebida brilhante e muito aromática. Então, é por isso que eu gosto muito dela. Para Clever, você usa qual moagem, Vitor? A gente usa, para fazer a Clever, a gente usa uma moagem média para grossa, muito próxima da moagem da prensa, né? Porque ele vai ficar em infusão. Entre a prensa e um V60, no caso? Mais ou menos isso. Tá. E aí, geralmente, faço 450 ml de água nela, e aí uso 33 gramas de café. Então, essa proporção que eu faço em casa, mas é a proporção que a gente usa lá no café também. Dá para sentir bem. Dá para sentir bem. Não fica nada assim muito intenso, muito forte, mas também não fica suave, sabe? É uma proporção bem equilibrada que a gente encontrou. E a gente, mesmo processo, deixa em infusão 4 minutos, como na prensa, e aí depois ela vai fazer o trabalho dela de filtrar essa bebida. Já estou ansioso para tomar. Você estava dizendo que a igreja tomou a iniciativa de fazer o café, mas isso não quer dizer que seja só para os fiéis, só para os frequentadores da igreja. Não, E engraçado, foi uma ideia que assim, as pessoas tiveram de começo.
né? Então, quando a gente abriu o café, muitas pessoas pensavam, é um café só para membros da igreja. Não. É um café só para cristãos. Não. É um café que foi pensado por uma igreja e está num espaço anexo à igreja. Mas é um café. Tanto é que CNPJ é separado, o café tem um CNPJ próprio. Os funcionários do café não necessariamente são membros da igreja. Nós temos funcionários que são membros, mas nós temos funcionários que não são membros da igreja. Não é uma exigência qualquer, é um café. Não é aquele café em que o cliente vai lá para ser evangelizado, para puxarem a brasa para a sardinha de vocês. Não. Tanto é que, se você for no café, e você conhece o café, você vai ver que, assim, na nossa decoração, não existe nenhuma referência. Não tem mesmo. Qualquer que seja. Por quê? Porque a gente quer que qualquer pessoa, de qualquer tipo de religião, de qualquer origem, vá no café, se sinta bem e queira voltar. E vá tomar um bom café. Então, assim, a gente diz que talvez o maior sinal, assim, da nossa fé, da nossa profissão de fé, é a excelência com que a gente tenta fazer as coisas no Calvary Café. Então, esse talvez seja o maior sinal. Já aconteceu de pessoas chegarem lá e falar assim, o café tem alguma ligação com a igreja? A gente fala, sim, o café faz parte. Se quiser, pode conhecer. E algumas pessoas vão e elas vão para os cultos e tal. Mas isso é muito natural. O interesse partiu delas. O interesse partiu delas. Nós estamos lá para servir um bom café, servir um bom prato, uma boa sobremesa, e aí, quem sabe, surge algum interesse na pessoa e a pessoa acabe voltando ao domingo. Isso. E aí vocês tiveram essa ideia para implementar. Como é que foi a gênese da cafeteria propriamente dita? Então, eu sempre falo que o barismo foi uma profissão que me escolheu. O café me escolheu, não fui eu que o escolhi. Até porque eu não gostava de café. Mas eu estava fazendo uma faculdade de gastronomia, estava terminando uma faculdade de gastronomia e pretendia abrir um restaurante. E fique bem claro, você não gostava de café, daquele café tradicional. Café tradicional. Não era meu tipo, não gostava, não era afim. E aí um dia eu estava de férias, fui para uma viagem em Florianópolis e aí lá eu tive o primeiro contato com um café especial. Fui visitar um mercadão e aí lá tinha um balcão de uma cafeteria. E aí eu passei e o barista puxou papo comigo, a gente começou a conversar sobre café. E eu lembro disso porque marcou muito o nome da cafeteria, era uma cafeteria de torrefação, chama Uma Origem. Então talvez aí tenha já algum certo sinal. Sim. E aí a gente começou a conversar sobre café, ele deu um café para eu cheirar, eu cheirei, ele fez um expresso daquele café para mim e me remeteu muito a algumas lembranças minhas, em especial uma lembrança da minha avó. Um bolo de chocolate que minha avó fazia, e eu falei, cara, como isso é possível? E ele começou a explicar. E aí, voltei para minha faculdade, me ampliou a cabeça sobre café, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Gastronomia que você Exatamente. Cursava, né? E junto com isso, esse processo de mudança da igreja para um outro prédio, a possibilidade do café, como que ia ser, até que um dia eu estava conversando com o Diego, que é o pastor da Calvary Campus, responsável pela Calvary, ele falou, cara, a gente vai abrir um café lá, você está na área de gastronomia, a gente vai precisar de alguém dessa área, você não quer trabalhar com a gente? E eu falei, cara, por que não? E você já estava trabalhando em outra coisa, né? Eu já trabalhava em outra coisa na época, mas estava pensando na possibilidade de uma transição de profissão, até porque pensava em abrir um restaurante e tal, então eu estava pensando assim, não trabalhava com comida, mas já estava considerando a possibilidade de ir para essa área. E aí foi quando a gente começou a pensar sobre café, como ia ser o espaço, o que a gente ia ter no cardápio, e aí a gente começou a pesquisar e a estudar a cafeteria de fato. Então, a partir daí eu comecei a visitar cafeterias, então visitava cafeterias aqui em Maringá, Londrina, Curitiba, São Paulo, todos os lugares que eu ia para cafeterias, para conhecer o ambiente, conhecer o cardápio. E aí uma das coisas que a gente sempre pensou poxa, por que para eu tomar um bom café, por que para eu tomar um café de qualidade, por que para eu tomar um cappuccino de verdade, eu preciso ir para Maringá? Por que eu não posso fazer isso aqui em Campo Mourão? Então a primeira coisa que a gente desenhou no projeto foi, nós vamos trazer os melhores produtos para Campo Mourão. Isso é inegociável, então assim, a gente não abre mão disso.
E aí a gente começou a fazer esse projeto de pesquisa de Uhum. campo, de estudo, e aí foi quando a gente começou a desenhar o projeto da cafeteria de fato. Uma das coisas que a gente... Aqui ele está começando a fazer a extração. Uhum. E aí uma das coisas que a gente pensou para a cafeteria era que a gente queria que o ambiente de cafeteria fosse um ambiente para trabalho e para estudo. A gente tem... Campo Mourão é uma cidade que tem muito universitário, Uhum. tem muito empresário, muita startup, e a gente percebeu que tinha essa demanda. As pessoas precisavam de um espaço para se reunir, para trabalhar, para conversar, fazer reuniões de trabalho. Então a gente pensou assim, poxa, em cidades grandes, fora do país, as pessoas vão muito em Starbucks para isso. Por que não trazer um ambiente próximo para a cafeteria aqui? Então a gente pensou todo o espaço da cafeteria para se tornar um espaço calmo, tranquilo, mas um espaço para trabalho, para reuniões, para encontros. Então, se você for lá na cafeteria, você vai ver que todas as mesas elas têm a tomada, tem entrada USB. Uhum. Nós temos cabines para reuniões, onde as pessoas podem ir fazer suas reuniões de trabalho, reunião de estudo, reunião de negócio lá. Tem TVs, tem também entradas, tem cabos, para que a cafeteria ela possa ser esse espaço também de não só de aconchego, mas refúgio para quem precisa trabalhar, estudar, se reunir. Uhum. E aí a gente também foi pensando no cardápio. Então, a gente sempre quis que o foco principal, a estrela do cardápio, fosse o café. Então, a primeira coisa que a gente fez foi desenhar as bebidas, desenhar a extração de café, quais extrações a gente teria, quais grãos nós teríamos, quais bebidas nós teríamos. A partir disso, nós desenhamos o cardápio de comida. Uhum. Porque, diferente de um restaurante comum, ou diferente dos ambientes que a gente já tinha lá em Campo Mourão, geralmente as pessoas vão lá e aí você tem primeiro o cardápio de comida, sobremesas e depois as bebidas. A gente queria a ordem inversa. Então, primeiro a pessoa vai escolher a sua bebida. E aí ela vai ver aquilo que ela quer comer ou aquilo que vai harmonizar com a bebida que ela quer. Ela pode escolher o tipo de grão, conforme A extração que ela gosta, quer, ou a extração. bebida que ela quer, e aí a partir disso ela escolhe aquilo que ela vai comer, ou a sobremesa que ela vai experimentar. Tanto expresso quanto os métodos coados, Exato. filtrados. Exato. Olha só. E me diz o seguinte, Vitor, você já vinha do mundo da gastronomia e teve que ter uma especialização nisso. Isso. Como foi? Foi assim, foi uma transição dentro do próprio mundo da gastronomia. Porque, infelizmente, o barismo é pouco comentado, né? Uhum. A gente... Saúde. Então, a gente fala pouco sobre barismo na gastronomia. O que achou? É realmente o que você falou, você sente o fermentado dele, né? Que é aquele azedinho que o pessoal fala popularmente, mas no bom sentido. Só que o doce está presente o tempo inteiro. Exatamente. Eu não precisei parar de sentir um gosto para começar a sentir o Exato. outro. Ele distribuiu na língua. Ele consegue trazer esse equilíbrio inteiro dentro da boca. Isso aqui é torrado pelo nosso amigo Claudinei, né? Que Exatamente. É um excelente mestre de torras. Excelente mestre de torras. E, engraçado, o Clever deu uma leveza para ele, apesar de ficar um pouquinho mais de tempo. Quanto tempo ele fica ali? Aqui, geralmente, a gente deixa 4 minutos. Aqui eu deixei um pouquinho mais. Uhum. Deixei 4 minutos e 30. E ainda assim ficou leve. Exato. Nossa, tá muito limpo, tá muito gostoso. Voltando. Então, dentro da gastronomia é pouco falado sobre o barismo. A gente sabe que é uma área de atuação, mas assim, né, nós não temos escolas de barismo no Brasil. Eu ia te perguntar isso, não existe uma disciplina, uma matéria? Não existe. Café? Não existe. Na gastronomia? É muito assim, por exemplo, diferente do vinho, onde a gente tem a enologia, né, é uma matéria estudada, para café não. Talvez agora que assim, o mundo do café especial está pegando uma força, então talvez as faculdades começam a rever isso. Mas por enquanto isso a gente não tinha. Aí você teve que correr atrás. Eu tive que correr atrás. Mas assim, algumas coisas aconteceram que ajudaram nesse processo. Então, por exemplo? Nesse processo assim de eu começar a entender essa transição de profissão e a gente começar a desenhar o café, uma moça, que hoje é membro lá da igreja, ela estava mudando de Curitiba para Campo Mourão. Ela era de Campo Mourão, mudou para Curitiba, ficou um tempo lá e estava voltando para Campo Mourão. E aí, de alguma forma, ela
foi parar na igreja, foi visitar a igreja, porque uma amiga dela indicou, começou a frequentar a igreja, participar ativamente, e, coincidentemente ou não, ela trabalhou como barista e mestre de torras numa cafeteria em Curitiba, a Inayara, ou a Iná, como a gente chama. E ela foi para lá, e quando ela ficou sabendo do projeto, ela amou a ideia, e ela falou que era me envolver, que era me ajudar de alguma forma. Ela se voluntariou. Exatamente, e ela tinha treinado baristas em Curitiba, em cafeterias lá. Então, assim, o meu primeiro contato, o meu primeiro treinamento foi com ela. E aí, depois disso, vieram os outros cursos, fiz curso de extração de café em cafeterias aqui em Maringá, fora. Então, aí depois tive que, assim, correr atrás, me socializar. Mas esse primeiro contato prático do mundo do café, do barismo, de extração de máquina, de regulagem, de vaporização de leite, foi com a Iná. E você já tinha visto o lado do sensorial, que foi o que te despertou, na verdade. Você falou que remeteu a um bolo de chocolate da sua avó. Exato. Foi o teu primeiro contato sensorial Foi com meu primeiro o café, contato sensorial com o café. né? E depois você teve aí uma gama de sensoriais que você nem imaginava. Exato. Aí quando você é um barista e aí você pega aquela roda de sabores pela primeira vez, aí você fala assim, como isso é possível? O céu é o limite. O céu é o limite. E aí você consegue misturar esses sabores e ter uma outra coisa e misturar texturas e misturar... Então, uma das coisas que eu sempre falo lá no café é o mundo do barismo é um mundo de estudo. E é um mundo de estudo que nunca acaba. Então, você pode estar atrás do balcão extraindo café há 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas você nunca pode parar de estudar. Porque a cada novo momento surge, sei lá, uma variedade nova ou uma forma de processamento de variedade, isso vai influenciar no sabor, os clientes trazem uma percepção diferente, então você precisa conhecer, você precisa ir atrás. Uma coisa que a gente fala é que o barista é diferente de alguém que faz extração de café. Você pode ter uma pessoa que faz uma excelente extração de expresso numa máquina, mas o barista é aquele que ele precisa conhecer toda a cadeia do café. Desde lá a plantação, a colheita, o produtor, como aquele café está sendo colhido, como que ele está sendo armazenado, como que ele está sendo secado, a torra dele, que tipo de torra, por que está sendo feito esse tipo de torra, de onde que vem, como que vai chegar na cafeteria, porque tudo isso vai influenciar no produto final. Ontem nós tivemos uma experiência, por causa da rota, de uma colheita coletiva. Exato. Isso até vai virar um dos episódios da gente aí do Papo Coado. Eu vi os baristas que eu já vejo nas cafeterias aqui de Maringá, com o pé na lavoura, literalmente, colhendo o café pela primeira vez. Foi lá em Terra Boa, aqui próximo, fazendo o seu José Sanches, e o seu José explicando todas essas etapas que você falou, e você via neles assim não só um olhar apaixonado, que seria uma forma romântica de dizer, mas isso daí bem presente junto com uma parte muito prática. Eles entenderam que, poxa, se eu só tirar aqui de qualquer jeito, eu vou invalidar tudo aquilo que eu vi lá na roça, que eu vi do beneficiamento, todo o trabalho que aquela família está tendo para trazer um bom café aqui para gente. E mesmo que a pessoa... Isso foi uma iniciativa da Rota, para os membros e para os colaboradores das cafeterias. Isso é uma coisa que a Rota vai manter aí durante muito tempo, mas quem não tem esse tipo de envolvimento ainda, que não tem a chance de fazer parte da Rota, pode procurar por conta própria também. Com certeza, com certeza. De alguma forma, o grão de café chega até a cafeteria. Em algum lugar esse grão foi produzido. Não nasceu ali no quintal. Não nasceu no quintal. Então, procura saber a origem, né? A gente tem falado muito hoje em dia no mundo do café especial do rastreamento do café, né? Qual é a origem, como é feito, como é produzido. Então, procura saber, né? De onde vem. É produzido em Minas. Por que os cafés de Minas talvez são desse jeito? Por que tem esse perfil? Tem a ver com altitude, tem a ver com temperatura, tem terroir que a gente fala. Por que os grãos da Bahia são mais diferentes? Por que os grãos do Paraná são diferentes? Isso tudo é bem acessível. Isso é muito acessível. Hoje em dia a gente tem alta produção de material, né? Em português, há alguns anos atrás, 5 até 10 anos atrás, era pouquíssimo material que a gente tinha em português. Né? Então, assim, a pesquisa, a procura tinha que ser maior.
né? Mas hoje, né, com o celular, você consegue, assim, ter muita informação Contatos. boa, muitos contatos, né? Então, a informação está ali. A questão é você chegar até a informação, entender essa informação e usar ela na prática. E naquele processo nasceu ali a Calvary. Você já tinha, aquela curiosidade já estava desperta ali de certa forma. Aí você começou a ter os equipamentos próprios. Exato. E abriu. E aí abriu. E aí foi o desafio. Porque Campo Mourão é uma cidade, não vou dizer pequena, vamos dizer assim, uma cidade assim, pequena, médio porte, nós estamos com pouco mais de 100 mil habitantes lá, mas Campo Mourão ela é marcada porque tem uma grande cooperativa lá, e uma grande cooperativa que produz café. Então, quando a gente abriu, nós sabíamos que esse ia ser o maior desafio. Mostrar que aquele café preto, amargo, forte, não era café de qualidade. Mas aí como que você chega para um cliente e diz que aquele café que ele tomou a vida toda não é café de qualidade? Ele já tem uma ligação meio afetiva. Tem uma ligação afetiva. Então, minha mãe faz café assim, você vai ver no fundo da xícara tem aquela parte de açúcar, assim. Então, como que eu vou dizer para eles que isso não é café? Então, uma das coisas que a gente teve muito em mente, e a gente desenhou como logan para o café, é amor por café, por Campo Mourão e pelas pessoas. Então a gente entendeu que esse slogan nosso se transformaria e se traduziria como: nós não estaremos vendendo apenas uma xícara de café, mas nós estaremos também vendendo educação. Então, assim, foi um programa e um projeto de educar as pessoas sobre café especial mesmo. Teve clientes que nunca mais voltaram. Falaram, não, isso aqui não é para mim, isso que vocês estão vendendo é chafé, não é bom, não é gostoso, é café fraco. Teve clientes que ficaram desconfiados, mas teve muitos que voltaram. Se tornaram clientes da cafeteria, mas mais do que isso, se tornaram clientes e amantes de café especial. Então, assim, hoje nós somos os pioneiros, mas hoje nós já temos outras cafeterias de café especial na cidade. Porque já tem um público formado. Porque já tem um público formado. Então, isso, óbvio, né? A gente tem uma pontinha, eu vou dizer uma pontinha pequena nisso tudo, mas claro que também isso tem responsabilidade das cafeterias que vieram depois e que abraçaram a ideia do café especial. Elas deram continuidade. Elas deram continuidade, exatamente. Então, assim, tá vindo uma onda aí. Então, vamos aproveitar isso. Vamos pegar e vamos investir no café especial. E vamos divulgar isso para a cidade e mostrar como é possível, assim, tomar café bom, de qualidade, que não é um café escuro, super amargo e que você precisa adoçar muito. Então, foi um começo difícil, foi um começo, assim, desafiador, vou dizer. Mas hoje eu posso dizer que Campo Mourão já tem um público bem favorável a café especial, sim. Que procura por novidades, como eu já vi. Procura bastante, bastante. Então, lá no café a gente tem o nosso cardápio fixo, mas nós temos um cardápio sazonal, que nós vamos mudando de acordo com as estações. E a gente sempre tenta trazer um prato, mas principalmente uma bebida, porque os clientes sempre estão em busca de novidade. E novidade de café. Eles sempre vão chegar lá e vai ter um sensorial novo. Vai ter um sensorial novo. Não, né? 2, 3. 2, 3. Então a gente tem o nosso cardápio de grãos, a gente sempre está mudando. A gente sempre está entrando em contato com a torrefação, vendo qual que é a novidade do mês, o que vocês têm, e aí eles sempre mandam para a gente sempre está divulgando, está colocando, porque as pessoas vão atrás. Tem um casal que eles vão no café assim, desde que a gente abriu e eles compraram a ideia, todo mês eles estão lá, qual que é o sensorial dessa vez? O que você tem? Qual que é o café fermentado da vez? E isso de várias idades, Vitor? Isso de várias idades, várias idades. A gente fala que os clientes do café, eles vão desde a barriga da mãe até... Já teve uma senhora de 100 anos que foi lá no café. Olha só. E ela tomou o café especial. Tomou uma ariozinha lá, foi com a neta já era cliente nossa, foi com a neta, tomou,
e adorou. Olha. Então, assim, todas as idades. A gente tem criança que toma café, a gente tem adulto, tem jovem, tem adolescente, todos os públicos, assim, amplo. Eu noto que é um espaço muito agregador, que realmente não tem aquela coisa de chamar para a igreja. Eu, como você já sabe, vim de um mundo assim que cafeteria era mato, de tanto que tinha, e achava que eu não ia ter lugares em Campo Mourão para tomar um bom café. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz por estar enganado na minha vida. A primeira vez que eu passei em frente a vocês, o que me chamou a atenção nem foi o café em si, porque isso eu já tenho essa propensão natural de procurar, que você me conhece e sabe disso. Foi o cheiro do ovo com bacon que vocês fizeram, que para mim, até então, era o melhor da região. Eu atravessei a rua, entrei e, como você sabe bem, não saí mais enquanto eu morei em Campo Mourão. Exato. O dia que eu não ia lá porque estava fechado. Exato. Vocês têm uma atenção muito especial com a comida também. Muito, muito. Porque eu acho que é esse todo, sabe? A pessoa, quando ela sai da casa dela para ir para um estabelecimento, mas para uma cafeteria, ou ela está buscando ter assim, um momento tranquilo com ela mesma, ou ela está buscando ter um momento com seus amigos, namorado, namorada, familiares. Então, se a gente não assim, prestar essa atenção no que a pessoa vai beber, no cuidado com isso, no que a pessoa vai comer, no cuidado com isso, talvez a gente estrague essa experiência da pessoa. E eu, particularmente, não sou da pessoa que gosta muito dessa ideia de, tipo, tudo é uma experiência. Mas, às vezes, a pessoa, quando entra na cafeteria, ela pode estar tendo o melhor dia da vida dela, mas ela também pode estar tendo o pior dia da vida dela. Nós que estamos ali na cafeteria para receber essa pessoa, nós não temos o direito de piorar o dia de alguém. A gente pode tentar melhorar ele, mas a gente não tem o direito de piorar o dia dele. E a gente que está lá, a gente olha o café assim, e a gente já viu de tudo no café. A gente já viu encontros de amigos que não se viam há anos, a gente já viu despedidas de amigos, nós já vimos pedidos de casamento, nós já vimos casamentos que acabaram de ser realizados e as pessoas foram no café para comemorar, nós já vimos términos. Entrevista de emprego. Nós já vimos a esposa contar para o marido que estava grávida. Olha isso. Então, assim, são vários acontecimentos que se passam no café. E a gente está ali como testemunho. Ele é um ponto de encontro da cidade. É um ponto de encontro da cidade. A gente vê amigas de idade, assim, que assim, tem 50 anos de amizade, que vão lá no café para se encontrar, para se ver. Então, assim, é um ponto de encontro da cidade. E nós somos ali como testemunhas, e o nosso papel é tentar fazer com que aquele momento seja cada vez melhor. Então, o nosso cuidado com a comida, com a bebida, com aquilo que a gente está oferecendo, tem por intenção isso, melhorar o momento que a pessoa está tendo ali. Porque se é um momento bom, então, assim, a pessoa já está tendo um momento bom, a gente pode melhorar. Mas se a pessoa está tendo um momento ruim, como já aconteceu, teve uma moça que foi lá no café uma vez, que ela tinha acabado de ser demitida. E foi lá no café, porque ela não sabia como voltar para casa e contar para os pais que tinha sido demitido. Foi literalmente um refúgio. Então, se eu não cuidar, e assim, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eu sei porque ela se abriu comigo ali e ela contou. Mas como eu não sei o que está acontecendo, se eu não tenho esse cuidado, a pessoa já está tendo um momento ruim, e aí eu vou oferecer um café ruim para ela, ou ovos mexidos com bacon queimado, que não está com uma boa qualidade. Então... E essa questão da cafeteria, isso é muito comum nos grandes centros, e você presenciou a Campo Mourão sem cafeterias de cafés especiais, e agora já tem 5, 6 espaços ali muito interessantes para isso, quer dizer, sem opção, o mouronense não fica. Não fica. E você, o antes e o depois, como você vê isso? Olha, Marcelo, eu vejo isso de uma maneira muito boa, porque Campo Mourão é uma cidade que tem crescido. E assim, principalmente nos últimos anos, tem crescido a passos largos. A gente tem recebido muitas pessoas de fora da cidade. Assim, se não todos os dias, mas toda semana, alguém está falando, eu estou mudando para Campo Mourão, como que é a cidade, ou sabe de algum lugar para alugar, ou
Hoje mesmo, um rapaz estava conversando comigo lá no café e falou assim, cara, gostei muito do espaço aqui, ele foi lá para trabalhar, gostei muito do espaço, tô vindo de Maringá, mudando para Campo Mourão. Então, assim, tá tendo muito isso, tanto por questão de trabalho, quanto por questão de faculdade. A gente tem muito jovem de fora que vai para Campo Mourão para estudar. Nós temos a UTFPR lá, então vem muita gente do Brasil todo para estudar lá. A gente tem medicina lá em Campo Mourão também, então tem muito jovem que vai lá para estudar. Então, esse boom de cafeterias, esse boom de café especial em Campo Mourão, eu acho que é muito bom, porque as pessoas vão ter ambientes, refúgio, aonde elas podem ir, a cidade vai crescer, porque querendo ou não, né, é muito bonito esse espaço, essa conversa de é um espaço, não sei o quê, mas também tem um lado econômico, Claro. né? Então é um crescimento econômico para a cidade, mas eu acho que mais importante que isso Campo Mourão está se voltando ao mundo do café especial. Era algo que a gente não tinha conhecimento há 5 anos atrás. Então, que história é essa de café especial? Café especial é um café, uma embalagem bonita? É um café que eu dou de presente? Para entender que não, o café especial é um café com uma qualidade melhor, produzido às vezes de uma maneira até artesanal, de um produtor lá numa pequena propriedade, seja no norte do Paraná, seja no sul de Minas, sul da Bahia, que de alguma forma isso chega até mim. E eu vejo isso como um excelente campo para a cidade. Campo Mourão é uma cidade que está intimamente ligada a café. Na bandeira da cidade a gente tem um ramo de café. Então, intimamente ligado. Então, isso pode abrir a mente dos produtores de café da cidade. Nós temos famílias que produzem café na cidade já há 10, 15, 20 anos. Então, isso pode abrir a mente desses produtores para essa realidade do café especial. Tipo, poxa, o que é isso que está surgindo aqui na cidade? E alguns produtores estão procurando as cidades, as cafeterias, para conhecer o café, para mostrar o produto deles. Exatamente. Né? Já é um destino. Já é o destino. Então, assim, eu acho que vamos dizer, essa onda do café especial, que chegou em Campo Mourão através do Calvary Café, mas que tem perpetuado para além de nós, eu acho que isso tende a mudar muita coisa na mente e na cultura de Campo Mourão. Campo Mourão não era uma cidade de cafeteria, sabe? Até porque não tinha, né? Mas esse hábito da pessoa ir para a cafeteria, que é algo muito comum em cidade grande, né? Tipo, tô com um tempo de sobra aqui, vou lá na cafeteria, vou levar meu notebook, vou trabalhar, vou estudar, vou ler. Não se tinha isso. Agora as pessoas já têm esse hábito. Vou lá no café depois. Vou sentar num balcão para conversar, para trocar uma ideia, para aprender mais. Então, isso tem mudado na cultura e na dinâmica da cidade. E a gente vê que a cidade está se abrindo para essa realidade. A ponto de chamar a atenção das cidades vizinhas. Exatamente. Vitor, quero te agradecer muito por essa conversa. Eu morei ali em Campo Mourão um tempo, como você bem sabe, foi muito bem recebido. E uma dessas recepções foi o Calvary Café. Né? Você estende, por favor, o meu abraço ao pessoal lá. Eles sabem que eu estou doido de saudade deles. Qualquer dia desses eu vou voltar lá. Muito obrigado mesmo por essa conversa. E eu vou chamar você aqui mais vezes para falar sobre café. Por favor, estamos à disposição. Quero agradecer o convite. E você sabe que você faz parte da família Calvary Café. Então, quando estiver por Campo Mourão, dê uma passada lá. Seu lugarzinho no balcão lá tá guardado. Meu lugarzinho no balcão. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Marcelo. O nosso Papo Coado é uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, com o apoio da Assim, do Visite Maringá, do portal Hoje Maringá e do nosso querido videomaker JP, que faz isso daqui acontecer. Muito obrigado e até a próxima.